Esse foi o último circuito que a gente montou. Agora eu vou montar um circuito um pouco maior aqui, usando um interruptor deslizante. A diferença do interruptor deslizante para o push button é que o push button eu preciso ficar apertando ele para eu montar alguma coisa. Então, se eu colocar aqui, vou buscar uma fonte de alimentação aqui assim, tá? Vou virar essa fonte aqui. Vou encaixá-la aqui para me alimentar a minha plaquinha. E eu vou botar um dispositivo aqui. Eu vou usar um motor DC, que é aquele motorzinho que tem polaridade. Então, vou colocar ele aqui e eu vou alimentar. Ó, vou puxar aqui do positivo. Eita, ficou meio fora do lugar. Aqui, vermelho, para indicar que aqui eu estou buscando o positivo, né, da minha alimentação. E vou buscar o negativo direto aqui. Tá. Iniciando a simulação, apertei o botão, ele vai ligar, tá? Soltei. A diferença do push button é que ele é uma chave momentânea, ou seja, enquanto eu estiver apertando, ele está passando energia, ele está fazendo a ligação na diagonal. Quando eu solto ele vai parar de passar energia. Agora, se eu utilizar, ao invés de eu utilizar o push button, eu usar uma chave momentânea, um interruptor, o interruptor ele tem aqui, ó, o comum, que é por onde vai entrar a energia, e ele tem o terminal 1 e o terminal 2. Para que serve esses terminal 1 e terminal 2? Serve para a gente indicar se ele vai ligar ou desligar alguma coisa, tá? E conforme ele tiver esse estado aqui, que é aquela chavezinha que fica o botãozinho aqui, ele vai me indicar para que lado a energia vai. Então, nessa posição, a energia entra aqui e ela sai aqui. Se eu mudar ele para outra posição, a energia entra aqui e vai sair aqui. Nós já vamos entender isso aí, ó. Eu vou botar dois LEDzinhos aqui, um aqui e o outro. Vou botar bem separado aqui, né? Porque... Opa. Bem separado, porque se eu colocar o neutro aqui, ele vai pegar nesse positivo, tá? Então, vamos lá. E eu vou puxar, então, daqui para o positivo do meu LED. E aqui o positivo já está encaixado no próprio dele aqui, tá? E eu vou puxar um positivo até aqui, ó, que é para pegar da energia da pilha. Pronto, vermelho. Então, da pilha, vem e entra pelo meio do meu conector deslizante, do meu interruptor. No meio, ele vai ou sair para esse lado aqui, que é para esse LED, ou ele vai sair para esse lado aqui, e então vai pegar no positivo desse LED. Só que para eu fazer funcionar, né, eu preciso que os neutros estejam ligados aqui. Então, eu vou ligar aqui o preto, para ligar esse neutro nesse neutro, e daqui eu vou buscar um neutro para cá também. Vou botar um preto aqui, esse aqui eu não botei preto. Aqui, preto. Pronto. Então, vamos simular agora. Ó, o que está acontecendo? Ele está ligando esse LED aqui. Tá meio fraquinho, porque eu tenho só uma bateria, né? Vou botar duas baterias aqui. Tá, para ficar menorzinho o tamanho. Pronto. Vamos simular. Aqui vem o positivo, entra pelo meio do interruptor. Quando o interruptor está posicionado para a esquerda, ele vai passar aqui para a esquerda e vai alimentar esse LED. Quando ele está posicionado para a direita, ele vai passar energia para o terminal 2 da direita, passa para esse fiozinho e entra nesse LED aqui. Tá? O neutro tanto faz se eu estou ligando um neutro no outro neutro, depois buscando para cá, ou se eu estivesse buscando os dois neutros direto para cá. Também vai fazer diferença, porque o neutro estaria sempre ligado. A gente só está interrompendo aqui no interruptor. O que se faz para utilizar esse interruptor para ligar ou desligar? Normalmente se ignora um dos terminais e se utiliza somente dois terminais, que aí ele vai ter, ó, por exemplo, se eu isolar e excluir toda essa parte aqui do segundo LED, eu vou ter sempre a opção, ó, ligar ou desligar. Na verdade, ele está passando energia para cá, mas como não vai ter nada conectado a ele, eu simplesmente ignoro e ele corta a energia. Liga e desliga. Tá? É assim que funciona o interruptor. Então, ó, o potenciômetro, ele funciona como um resistor, aqui, onde eu vou colocar um motor ou alguma coisa que eu queira regular a potência dele, como por exemplo um motor DC, de corrente contínua, e aí eu vou puxar aqui, ó, eu vou alimentar o terminal 2, eu vou colocar no neutro, para ele girar no sentido inverso desse aqui, e eu vou alimentar com o positivo
aqui no meio do meu potenciômetro. E ele vai sair ou por esse terminal ou por esse terminal. Aqui tanto faz o terminal, tá? Eu vou pegar esse aqui que está mais perto e vou ligar aqui, no meu outro terminal do LED. Esse é o vermelho. Então ele entra e ele vai passar por dentro do potenciômetro de energia. Conforme eu tiver, ao contrário do push button, que ele só liga e desliga, ó, ele liga ou desliga, o potenciômetro, por ser um resistor, ele é analógico. Então ele vai permitir que eu passe qualquer quantidade de energia para o outro lado. Se eu tiver aqui, é o mínimo que ele permite passar, que seria tipo o mínimo mesmo que ele deixa, tipo um 0%, assim. Só que não é exatamente um 0%, porque ele ainda deixa passar um pouco de energia. E quando ele estiver no máximo, é 100% do que aquele potenciômetro consegue passar, tá? Então aqui, 3 volts, tem esse resultado aqui no meu motor. Se eu for diminuindo, ó, ele vai reduzindo, tá? Claro que se eu tiver mais uma pilha aqui, botar uma de 4 baterias, para ter 6 volts, o resultado vai ser bem diferente, ó. Conforme eu vou aumentando aqui, eu vou ter mais RPM. Claro que a simulação não é bem fiel, não é exatamente assim que funciona na prática. Ele não vai sair do... talvez ele não atinja toda essa RPM aqui, 11.000 RPM, no motor DC. Mas ele representa mais ou menos como seria, tá? Essa variação de velocidade ali, certo? Então, tanto faz ó, se eu for colocar desse lado ou desse lado aqui. Mas olha o que acontece, eu mudo o lado e coloco desse lado aqui, ó. Vocês viram que aqui estava no máximo dele, né? Quando eu liguei desse lado aqui, vai acontecer o quê, ó? Esse lado se torna o mínimo que ele permite passar. E esse outro lado aqui agora se torna o máximo que ele permite passar, tá? O botãozinho, ele tem um terminal 1 e um terminal 2, que é para indicar para que lado ele vai fluir energia, ou qual é o lado em que vai ser o máximo e qual lado vai ser o mínimo. Então, se eu configuro ele assim, com o positivo nesse lado aqui do terminal 1, ele vai ser, esse lado vai ser o máximo. Se eu pego e coloco o fio no terminal 2, esse lado vai ser o mínimo e esse lado aqui vai ser o máximo do meu potenciômetro, tá? E aí, a semana passada a gente tinha feito um desafio que era simular uma espécie de ventilador com esses motores aqui, só que nós tínhamos que ter um botão, uma chave, que era para poder ligar ele com o interruptor e ainda poder controlar a velocidade. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, nós temos que ter aqui, posso colocar aqui assim, uma chavezinha. Tá? Essa alimentação eu vou ligar aqui. Ou seja, o potenciômetro só vai ser ativado se a chave estiver ligada. E aí aqui no meio eu ligo aqui. Pronto. Então eu inseri... Não, peraí. Esse aqui é aqui embaixo. Eu inseri aqui, ó, a energia entra, ela vai passar no interruptor. Se o interruptor estiver para cá, ele está desligado. Se estiver para cá, está ligado. Então vamos botar para cá, para ele ficar mais correto, né? Ficar ligado, desligado assim. Pronto. Quando ele estiver ligado aqui, ele passa para lá. E aí, isso aqui ainda vai regular o motor aqui. Então vamos simular. Ó, chave ligada, chave desligada. Mesmo com o potenciômetro no máximo, né, meu potenciômetro não está sendo utilizado porque a energia não passa. Liguei a chave, posso regular aqui. Tá? Desliguei a chave, corta toda a energia do motor, mesmo que eu mexa no potenciômetro. Ele corta aqui no potenciômetro já, né, na verdade. Certo? Esse aí era o desafio. E aí teve um outro também que a gente podia utilizar um LED para indicar se ele estava ligado ou não, né? A chave. Aí era a mesma coisa, a gente coloca um LEDzinho aqui desse lado que vai indicar se ele está ou não está ligado. Então eu venho aqui, LED, e colocaria aqui. Só que aí tem um detalhe, ó, já entrando no assunto de hoje. Se eu coloco um LED aqui e eu tenho 6 volts, quando eu vou simular, ó, o LED vai estourar, o LED não vai aguentar. E aí entra o resistor. O resistor, ele é uma coisa que vai servir para diminuir a resistência elétrica. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu vou parar minha simulação, vou colocar o meu LED aqui assim, entendeu? E vou ligar ele aqui assim, para ficar bonito. E eu vou pegar um resistor. Tá? Vou pegar o resistor, vou virar ele assim, e vou colocar um resistor aqui assim, ó. Pronto, ficou muito longe ainda. E a distância.
Pronto. Então, o que vai fazer esse resistor? Eu vou clicar nele e o resistor vai ter aqui, ó, uma resistência, que a gente pode colocar ele em ohms ou quilo-ohms, onde o ohms seria a unidade menor e o quilo-ohms seria a unidade maior aqui. 1 kΩ representa 1000 ohms, tá? Normalmente a gente usa um resistor para um LED, a gente pode usar um resistor de 300 ohms, que já é o suficiente. Então eu coloco aqui 300 ou 330 ohms por aí. O de 1 kΩ eu acho que já vai ficar... Vamos ver se ele vai dizer que vai estourar ou não. Vamos simular. Ó, de 330 ohms já está o suficiente, já está ótimo, certo? Não preciso nem usar 1 kΩ, 300 ohms já está o suficiente. Quando a gente tem uma bateria 9 volts, aí a gente já pode colocar um resistor de 5 ou até 10 kΩ. Normalmente no mercado a gente consegue comprar resistores ou de 330 ohms ou de 10 kΩ, é ou muito pouquinho ou muito. Tem alguns de 2.400 ohms, eu acho também que a gente consegue comprar por aí. É os mais comuns que eu encontro, pelo menos quando eu vejo. Aqui a gente tem um cabo, certo? Que vai passar energia. Todo fiozinho, todo jumper que a gente tem é algo que está passando energia aqui. Imagina que a gente tem uma pessoa que está andando a 50 km por hora. Se essa pessoa estiver andando e ela bater numa pilha de caixa, talvez ela não seja o suficiente para derrubar uma pilha de caixa, ou talvez ela que se espatife, tá? Agora, se a gente tiver um caminhão andando a 50 km por hora, que é a mesma velocidade, e ele bater na pilha de caixa, talvez o caminhão nem pare, simplesmente atropele e esmague todas as caixas, certo? Então isso acontece porque a velocidade da coisa que está correndo, que está andando super rápido, é a mesma, porém a massa, ou seja, o peso daquela coisa, né, a quantidade de massa que tem aquele objeto é bem diferente. Então é mais ou menos assim, a gente tem a voltagem, que é uma coisa, e a gente tem a amperagem, aqui a voltagem é medida em volts, e aí a gente tem a amperagem que é medida em ohms, certo? Então aqui, ó, os dois casos, a gente tem 3 volts, que seria tipo a velocidade com que a energia passa. Se a gente tem duas pilhas, as duas vão ter 3 volts. Só que se a gente tiver uma amperagem aqui de 0,1 amperes, a gente vai poder... não vai ser muita coisa, vai passar, é como se fosse pouquinha energia passando rápido. Agora, se a gente tiver 1 ampere, é como se a gente tivesse muita energia passando na mesma velocidade. Tá? E por isso que a gente tem essas duas coisas diferentes, a amperagem e a voltagem. Então, no nosso circuito, mesmo que a gente tenha sempre 6 volts, 6 volts ele vai dar uma corrente com essas pilhas aqui, ela está dando uma corrente de... Ele não mostra, não sei de cabeça quantos amperes tem uma pilha. Então, o resistor, ele funciona como se fosse uma peneira, um filtro. É como se a gente pegasse uma... Sabe quando a gente pega uma torneira, daquelas que sai água bem rápido? A gente pega e coloca um tecido na ponta. Aí tu liga a torneira e o tecido vai frear a água, vai deixar que saia a mesma quantidade de água, só que mais devagarinho, assim, vai diminuir. Vai sair menos água. Então ele funciona como se fosse um filtro para fazer com que não passe tanta energia para aquilo ali. Tá? Então toda vez que vocês veem, olha, aqui, liguei um fio até aqui, eu preciso de muita energia para ligar o motor, mas o LED não pode ter toda essa energia. Então, o que acontece? Eu deixo a energia indo toda ela para o motor, só que no lugar do meu LED ligar direto e receber a mesma quantidade de energia, eu coloco um resistor aqui, que aí ele vai passar menos energia para o motor. Pronto. Tá? Passou, quer dizer, para o motor não, menos energia para o LED e toda essa energia aqui para o motor. E agora, vamos tentar construir esse circuito ali?